Voivoda, pelo amor de Deus, salve a nação santista. Voivoda, arrume esse time, pelo amor de Deus, Voivoda. Coloca esse time jogando fino, trocando passes, aproximação, Voivoda. Faz esse time ter tabela, ter ultrapassagem, ter finalização no gol, Voivoda. Eu não aguento mais, Voivoda. A torcida tá ficando de saco cheio, Voivoda. Pelo amor de Deus. Fala, seus santistas, beleza? Seus peixão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vibro Peixão, tá certo? Vocês gostam dessa abertura que eu me corto no meio? Vocês gostam, né? Vocês são tudo safado, mas muito obrigado. Quem gosta aí, os elogios que eu recebi no último vídeo, né, desse corte abrupto enquanto eu tô falando, eu gosto também, pra ser sincero, eu gosto bastante. Eu pego muito no The Office, quando tem uma abertura daquele personagem, quando o Michael Scott vê a volta do Toby Flanderson, a Dunder Mifflin, que ele grita não! E aí tem o corte da introdução da série. Eu acho muito bom. É muito inspirado nesse tipo de coisa, tá? Mas vamos falar aqui de o plano de salvação de Vojvoda. Eu já fiz um do Neymar e aqui eu tenho que fazer do time no geral. E as falas do Adonis Frias, por exemplo, na apresentação, falando sobre como ele tem se movimentado na defesa, o que o Vojvoda tem proposto e tal. E eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente. Eu acho que a gente vai acertar finalmente o jeito de jogar com o treinador. Não sei se já nesse primeiro jogo, nesse domingo contra o Atlético Mineiro, jogando na Arena MRV, é um jogo bem difícil, o Atlético vem do momento bem conturbado, de 4 derrotas seguidas, mas tá o Sampaoli lá, o Sampaoli ele geralmente consegue acertar o time rapidamente e tal, e o Atlético tem muitos bons jogadores, né? Pode ser que não encaixe, mas eu acho que a gente vai ver alguns vislumbres já de encaixe. É que a situação do Santos é alarmante, de novo, né? Mas não dá para jogar no Vojvoda essa responsabilidade. Agora a gente tem que dar condições para que o técnico trabalhe. Mas eu tenho 4 matérias que a gente vai falar, são matérias mais curtas, mas que a gente vai falar sobre isso, tá? 2 do Globo Esporte, uma do Lance e uma do Santa Portal, sobre o Vojvoda, tá? Mas vamos começar aqui sobre a matéria da Ana Canhedo, tá certo? No Globo Esporte, sobre o Vojvoda. Intensidade e variação. Entenda mudanças que Vojvoda implantou no Santos durante o período livre. A Argentina tem tido dias suficientes para treinar elenco antes de seu segundo jogo no Peixe. A intensidade, variações, orientações, os treinos de Juan Pablo Vojvoda no Santos têm agradado. Não só o elenco, mas também a diretoria e o staff. Mas isso aqui, velho, sejamos honestos, isso aqui teve com o Kleber Xavier também, tá? Com algumas mudanças sutis no dia a dia do Alvinegro, o argentino tem tido tempo suficiente para preparar sua equipe antes dos novos jogos. O Peixe volta ao campo nesse domingo para enfrentar o Atlético Mineiro. E a impressão passada por pessoas ouvidas pelo GE é de que Vojvoda tem usado o tempo livre sem jogos de maneira satisfatória. Nessa semana, Vojvoda fará ao todo ao menos 5 trabalhos completos no campo. Neles destaca-se bastante a intensidade cobrada do argentino dos seus atletas, isso a gente já viu em alguns vídeos que circularam por aí, né? Com pausas frequentes para orientar os jogadores e corrigir posicionamento e função dentro do campo. Com atividades consideradas um pouco mais longas, Vojvoda costuma abusar de variações táticas, sempre cobrando um bom posicionamento e atitude correta, em função do andamento dos coletivos ou exercícios específicos. De gás renovado após um período desgastante na reta final do seu trabalho no Fortaleza, o argentino sempre arma times com variações táticas. O mesmo jogador pode, por exemplo, ser um lateral ou compor a zaga, caso do Tinga no Fortaleza, aconteceu bastante, né? Atuar como volante ou meia de criação, entre outras ideias. Ele fez isso com o Iago Pikachu, ele fez isso com o Tinga, subindo como volante, com o Lucas Sacha voltando para fechar na marcação entre os zagueiros, aconteceu bastante no Vojvoda. Zé Wellington fez isso bastante, tá? Quanto aos estilos de jogadores preferidos por Vojvoda, destacam-se principalmente aqueles que são capazes de se adaptar melhor a essas variações. Eu acho que aqui, não sei se agora, mas o Gabriel Bontempo vai ficar à frente de outros, justamente por ter essa adaptabilidade a novas funções que são pedidas, né? De volante e de meia, caso seja necessário. Respondendo bem em diversas formas de atuar. Neste domingo, portanto, o Vojvoda terá uma nova chance de provar se a semana de treinamentos foi suficiente para fazer o Santos pontuar fora de casa. Aí, a matéria seguinte também é da Ana Canhedo, e também fala sobre
sobre a escalação, né? Escalação do Santos. O Vojvoda deve ter zagueiro argentino à disposição, Adonis Frias. Zagueiro paraguaio será baixa contra o Galo, né? O Alexis Duarte acabou de classificar o Paraguai para a Copa do Mundo aí. Acredito que ele não vai jogar, né? O Santos deve ter o zagueiro Adonis Frias à disposição nesse domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O defensor tem treinado com o grupo, normalmente está perto de ser regularizado. O clube tem até sexta-feira para registrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. A expectativa é que ele viaje pela primeira vez com o grupo alvinegro e possa ser usado contra o Galo para reforçar um setor que era prioridade do Peixe na janela de transferências. Quem deve ficar fora é Alexis Duarte, que esteve com sua seleção durante a última data FIFA. Ele ainda passará por uma resolução de burocracias na próxima segunda-feira e por isso não conseguirá ser regularizado a tempo do jogo. Ele tem condições técnicas e físicas, o problema é justamente a documentação. Outro que não deve ser usado mais uma vez é o volante William Arão, que ainda não conseguiu treinar com o grupo. Cara, o Arão estreou e só jogou no jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo depois da parada do Mundial de Clubes. O volante fez apenas um jogo pelo Santos e ainda tenta encontrar novamente a forma física ideal. Uma provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar. Não tem o Roleiro está suspenso, né? Cabalheiro, Guilherme e Tiquinho. Ou Lautaro Dias. É o 4-3-3 de novo. Isso me incomoda, tá? O Alvinegro tem curtido uma semana livre para treinamentos e ainda terá atividades nessa sexta-feira e sábado antes da viagem a Minas Gerais. O Vojvoda tem feito testes na equipe e ainda não tem definido quem serão os 11 titulares. Se for pro 4-3-3, eu vou ficar bem incomodado, apesar de ser um começo de trabalho do Vojvoda, tá? Aí o Adonis Frias, ele falou sobre variações, né? Adonis Frias revela a nova formação tática testada por Vojvoda no Santos, o que aqui pelo menos me dá um pouco de esperança, porque por mais que ele possa utilizar o 4-3-3 de novo contra o Galo, ele não vai ficar preso a isso, tá bom? Contratado junto ao León do México, Adonis Frias correu contra o tempo para acertar o acordo antes do fechamento de janela de transferência. Segundo ele, vinha treinando e atuando bem no futebol mexicano. A expectativa é que Frias esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda já no próximo domingo. Aí ele disse o seguinte: estamos em um momento em que o resultado manda e precisamos dele. Vamos tratar de ganhar cada partida, pois cada ponto é importantíssimo. Vou tentar contagiar o grupo com uma energia nova. Temos um elenco forte, com grandes jogadores e queremos colocar o Santos em outra posição. O Frias vai usar a camisa 98, tá? Frias destacou também que gosta de sair jogando, característica que vai ao encontro da filosofia de trabalho da comissão técnica de Vojvoda. O zagueiro afirmou que não tem preferência por atuar do lado esquerdo ou do direito, mas garantiu que vive cada partida com muita intensidade. E realmente, se você pegou o mapa de calor dele que eu mostrei no vídeo sobre ele atuou dos dois lados da defesa, até como volante, tá? Até como volante. Jogou nas três posições da defesa, como zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo e zagueiro pelo centro, sendo um líbero, e também como volante, caso houvesse necessidade. O Vojvoda, que tem apenas um jogo no comando, o empate sem gols diante do Fluminense, vem testando o time em esquema com 3 zagueiros. Bom, essa é a terceira semana livre de treinos do treinador, que fará sua estreia à frente do Peixe fora de casa. Conheci o Vojvoda, o Adonis falou de novo, conheci o Vojvoda pela facilidade em trabalhar com vários esquemas táticos. Nesses treinamentos buscamos jogadores livres, tanto pela esquerda quanto pela direita. O que ele precisar farei da melhor maneira. No México já joguei pela esquerda e como líbero também. No Defensa e Justiça eu jogava pela direita. Sou um jogador que gosta de desafios e quando recebi a proposta priorizei sair para vir aqui. Queria vir e disputar um campeonato que me colocasse à prova como jogador e também como pessoa. O argentino também afirmou que considera o Campeonato Brasileiro a melhor liga do mundo, além de elogiar a evolução do futebol argentino e mexicano. O zagueiro assinou com o Santos até dezembro de 28. Aí ele falou em outra matéria, né, que foi testado tanto nas três posições da zaga do Santos, né? Ele foi testado como zagueiro central, como quarto zagueiro e como o líbero na formação com 3 zagueiros. Então, por ler essas matérias, eu acredito que o Vojvoda pode usar os 3 zagueiros, tá? Não sei se ele vai para o 4-3-3 de novo. Eu acho que ele vai ou para um 4-4-2 ou para um 3-5-2. Eu acredito que ele vai preferir usar esse tipo de coisa. Eu acho que o Lautaro Dias vai ser titular, não vai ser o Tiquinho. Eu acho que ele vai com dupla de ataque. Talvez, nesse momento, não seja o Neymar o segundo atacante, o que eu acho ruim, tá? Eu acho que o Neymar tem que jogar já como segundo atacante. E o meia? Não tem o Rolezer. Pô, Barreal, Gabriel Bontempo, Vitor Hugo, todos eles são meias. Coloca um meia para jogar de meia. Deixa o meia jogar de meia. Pode ser que o Neymar se encaixe como meia? Pode. Tendo um segundo atacante à frente? Pode.
mas eu prefiro que seja de outra maneira. Embora eu ache que nesse momento seria o Neymar de meia e o Guilherme de segundo atacante. O que eu acho até razoavelmente bom, porque o Guilherme, por mais que eu tenha muitas restrições com relação técnica a ele é um cara de chegada, ele é um cara de finalização, ele é um cara de boa movimentação, ele é um cara que tem boa infiltração na área, aparece para cabecear, ele não é uma nulidade, né? Ele é um jogador inconstante, esse é o ponto, mas ele tem predicados que são bons, que podem oferecer boas características ao time. O que me incomodaria mesmo é ele repetir o que aconteceu contra o Fluminense, 2 pontas, o Neymar de falso 9 e tal, sem uma referência, fica meio perdido ali desse jeito, né? Deixa eu ver se tem alguma outra fala do Frias aqui. Gosto de saída de bola limpa, de construir desde a defesa, que é algo que o corpo técnico valoriza bastante, mas também me destaco pela intensidade, pela agressividade, pela vontade de competir. Quero contagiar os companheiros, porque precisamos de resultados e não podemos desistir em nenhum jogo. E aí ele fala que o Vojvoda vive um futebol em um nível de exigência muito alto, e isso está contagiando todo o time, todo o clube. É uma forma de jogar que me motiva bastante, porque também sou um competidor nato. Espero contribuir para que o Santos volte ao lugar que merece. Aí falou da novela que foi o fechamento dele, ele fechou no último momento do último dia, depois já tá no Brasil, depois de ficar 23 horas no aeroporto esperando, com atraso de voo e o caramba, né? Ele fez muita questão de jogar no Santos, tomara que ele consiga desempenhar no Santos o trabalho que ele conseguiu no Defensa e Justiça e também no Leão do México, tá? Ele foi muito bem nos dois, ele foi muito bem. E é um zagueiro jovem, tem 27 anos, o que eu acho muito bom. Aí, voltando para a formação tática, se ele for para um 4-4-2, em losango, que são informações que têm saído ali de que ele está testando um losango no meio de campo, me agrada bastante. O que seria um losango? Os meias, os volantes, eles abrem também para ampliar o espaço, né? Que seria o que o Santos já fez em muitas oportunidades com outros jogadores, né? O Santos fez bastante isso quando tinha o Wendel como volante, o Wendel que jogou no Cruzeiro, jogou no Santos também. O Wendel era um volante que abria para o lado esquerdo, caso houvesse necessidade, para duplar, para fazer uma dupla, né? Para fazer uma dupla com o lateral esquerdo. Mas eu entendo que o encaixe vai ser importante. Eu acho que ele ainda vai com o Escobar na linha defensiva, embora eu prefira o Souza, tá? Acho o Souza muito mais jogador, mas eu creio que se ele usar 4 zagueiros, será o Mike, o Frias, nesse momento, o Luan Pérez e o Escobar. Aí num losango de meio de campo, eu acredito que ele vai usar o João Schmidt ou o Tomás Incon de primeiro volante, o Zé Rafael como volante pelo lado direito, o Vitor Hugo como volante pelo lado esquerdo. Porém, o Vitor Hugo no Flamengo, quando jogou de volante, ele jogou mais pelo lado direito, mesmo sendo canhoto, tá? E o Zé Rafael tem por característica dele mesmo jogar como volante pelo lado esquerdo. Então pode ser que haja esse tipo de inversão, né? Vitor Hugo pela direita, o Zé Rafael pela esquerda. Eu vi na imagem também o Neymar como meia, só que aí você tem 3 meio-campistas, né? Você tem 3 volantes aqui, não 2. Aí isso te dá uma sustentação maior defensiva e, na teoria, mais qualidade de bola para a bola chegar a você com mais precisão. E uma dupla de ataque, eu vi o Guilherme e o Lautaro Dias formando essa dupla de ataque. Nesse 4-4-2 em losango, eu preferiria, eu acho que até entendo o Guilherme aqui pela velocidade, porque ele tem mais velocidade que o Neymar atualmente, mas eu preferiria esse meio de campo com o Zé Rafael de primeiro volante, o Gabriel Bontempo como meia pelo lado, como volante pelo lado direito, o Vitor Hugo como volante pelo lado esquerdo e o Barreal à frente como armador. Neymar de segundo atacante e o Lautaro Dias de 9, pela movimentação, tá? Eu acho o Lautaro um jogador bem limitado. Porém, inclusive no Independente Del Valle, quando ele jogou lá, ele é um jogador de mais mobilidade. Então ele abre muito espaço para os outros jogadores, o que eu considero bom, porque ele tem mais velocidade, bem mais velocidade e explosão física hoje que o Tiquinho Soares, embora na carreira, óbvio, não tem comparação. O Tiquinho é muito mais jogador do que o Lautaro Dias jamais foi. Mas nesse momento é uma inconstante. E eu acredito que era aqui que o Vojvoda queria utilizar o David Washington. Nesse tipo de coisa, nesse tipo de movimentação, embora a fase do David fosse muito ruim, ele acabou sendo devolvido ao Chelsea, tá? E a gente já falou sobre SAF, você pode ver nos outros vídeos aí. Beleza? No 3-5-2, aí a conversa muda um pouco de figura, porque você tira um dos volantes para ampliar a defesa, né? Aí, nesse caso, eu acredito que ele utilizaria no 3-5-2 o Zé Ivaldo pelo lado direito na zaga, depois com a chegada do Alex Duarte, ele seria esse jogador. O Frias como zagueiro pelo meio, líbero, e o Luan Pérez pelo lado esquerdo.
Pelo lado direito, aí eu não sei se ele utilizaria o Mike ou abriria o Gabriel Bontempo para ser esse ala, coisa que ele fez com o Iago Pikachu no Fortaleza. Pode ser esse ala pelo lado direito, o Souza pelo lado esquerdo, aí o meio de campo, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Barreal, Neymar e Lautaro à frente. Eu iria para essa escolha. Óbvio, eu não conheço de futebol igual o Vojvoda, eu não estou no dia a dia ali, eu só entendo que, pelo menos pro Neymar, como eu abordei naquele vídeo falando como o Vojvoda planeja salvar o Neymar, eu vejo que o Neymar tem que ser o segundo atacante. Ah, caramba, o meia tá suspenso. Meu irmão, o Neymar é o segundo atacante. Acha outro meia. Você tem nomes aí, o Vitor Hugo, o Barreal, Gabriel Bontempo, você tem esses nomes aí para serem os meias, os caras que vão fazer a bola chegar com mais qualidade nos pés do Neymar para ele fazer diferença onde eu acho que ele tem que fazer diferença, da intermediária ofensiva para o gol. Ali que o Neymar tem que aparecer. Eu não quero mais ver o Neymar, no meu ponto de vista, voltando no meio da defesa para fazer todas as jogadas, para ir tabelando, para ir driblando. Eu quero o Neymar fazendo diferença lá na frente, para usar o que resta da força física, da explosão física dele, onde tem que fazer diferença da intermediária ofensiva pro gol. É isso, eu quero o Neymar perto do gol, tendo um parceiro de ataque que consiga puxar a marcação para que ele tenha mais liberdade também, mas que ele faça a diferença nesse terço final, que ele precise driblar 2 jogadores no máximo num lance, do que driblar 5, rompendo a defesa como um todo. E claro, óbvio que ele pode fazer essa mobilidade, buscar a bola em determinados lances? Pode. Não quer dizer que ele vai ficar preso ali na intermediária ofensiva, mas que ele não faça isso corriqueiramente, que seja uma ocasionalidade. Algumas vezes pode acontecer. Entende? Esse é o meu ponto de vista. Você concorda ou você prefere que seja mantido o esquema tático do 4-3-3? Afinal, as pessoas têm liberdade para opinar. Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Finalmente os jogos estão voltando do Santos, né? É complicado fazer canal sem conteúdo para falar sobre também. Enfim, deixa aí sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima. Valeu. É nóis e